que eu estou dando o nome de A Bacia e a Toalha. Então eu quero mostrar para vocês algo que eu trouxe aqui. O que é isso aqui, meus irmãos? Uma bacia, né? Posso ouvir um amém? Uma bacia. Podia ser uma bacia maior, mas é uma bacia. E aqui eu tenho o que nas minhas mãos? Uma toalha. E quando eu falo de bacia e toalha, né, aqui ó, uma bacia e toalha, eu tenho certeza que você lembra de uma passagem das Escrituras. Sim ou não? Sim. Qual passagem que você lembra quando nós pensamos na bacia e na toalha? Vamos ver o lava-pés, muito bem. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, que está lá em João capítulo 13. Inclusive você pode abrir a palavra de Deus lá. Agora, eu estou trazendo esta mensagem, esta série de mensagens, de 3 mensagens. Isso significa, primeiro, que se você está aqui hoje, você não pode perder as próximas 2 semanas. Amém? Porque é uma continuação. Você vai perder as cenas do o próximo capítulo? Não pode. Então permaneça aqui nessa sequência de 3 mensagens para você entender tudo o que Deus quer falar conosco sobre a bacia e a toalha. Agora, esse ano mesmo, quando nós fizemos a celebração da Páscoa e que teatralizamos aqui a última ceia, nós fizemos a última ceia, lembra? Todos aqui com aquela mesinha baixinha, fizemos inclusive a encenação do lava-pés. Foi um tempo maravilhoso, porque ali nós aprendemos muito sobre toda a história e a última semana sobre o momento da morte e ressurreição de Jesus, e aprendemos ali tudo o que aconteceu na semana da Páscoa. Mas esta passagem de João capítulo 13, que começa lá no versículo 1, ela não é apenas sobre uma cerimônia, não é sobre um ritual. Há muitas igrejas que celebram, às vezes junto com a ceia do Senhor, o lava-pés. Quantos sabem disso? Há igrejas que fazem isso com frequência. Mas quando Jesus, nesta passagem, lava os pés dos discípulos, ele não está estabelecendo um ritual. Ele não está estabelecendo uma cerimônia. E eu e você hoje somos chamados a compreender um pouco mais o que é que esta passagem nos traz, porque não é um ritual. Não é apenas sobre uma bacia e uma toalha. Não é eu sobre simplesmente lavar o pé de alguém, como um rito exterior. Tem algo mais profundo que vai certamente falar aos nossos corações hoje. E eu, irmãos, no dia de hoje eu quero ler o texto com os irmãos aqui. Deixa eu arrumar meu papel aqui. E quero, na sequência, deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. E na sequência já, ler o texto e aí prosseguir. Quantos aqui estão comigo? Digam amém. Amém. Estão comigo mesmo? Estão? Posso ver se vocês estão comigo ou não? Deixa eu ver se vocês estão comigo. 1, 2, 3 e... Aleluia! Glórias a Deus. Vamos orar? A irmã Ellen já orou, louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, clamando que o Senhor venha ministrar. Ministra sobre aquele que fala e sobre aquele que ouve. Nós nos rendemos à Tua palavra e pedimos que o Senhor venha, mesmo que seja às vezes difícil da gente acolher algo, que o Senhor nos entregue a pura verdade, a verdade da Tua palavra, para que eu e os meus irmãos possamos sair daqui edificados e transformados. Nós declaramos que ninguém vai sair desse salão da mesma forma que entrou. Nós declaramos aqui a liberdade do Espírito de Deus, o poder da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, e declaramos que todos aqui serão tocados pela Tua palavra e sairão de forma diferente. Nós não queremos apenas escutar e entender a Tua palavra, como nós vimos na semana passada. Nós nos posicionamos aqui como homens e mulheres que estão construindo a sua casa sobre a rocha.
isso significa que nós não somos ouvintes da palavra, e sim praticantes. E de posse dessa palavra, Senhor, nós declaramos que seremos praticantes desta palavra que será ministrada hoje também. E ao teu nome, ao nome de Jesus, seja toda a honra. E é no nome dele, de Jesus, que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Glórias a Deus. Vamos para o texto? João 13, eu quero ler a partir do versículo 12. Eu estou com um pouquinho de alergia aqui, um pouquinho de... minha garganta está pegando um pouquinho, então você pode ter paciência com o pastor hoje? Tem um pouco de misericórdia com ele. Vamos lá, diz assim no versículo 12: quando Jesus terminou de lavar os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Aquele, agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Irmãos, eu quero responder nesse dia 3 perguntas sobre esse texto. Porque esse texto, quando fala sobre lavar os pés, ele está claramente falando do nosso chamado do quê? De servir ao outro. Não é necessariamente lavar os pés nos dias de hoje, porque isso para nós hoje talvez não faça sentido. Eu vou lavar os pés, está todo mundo de tênis, alguém está com o pé sujo aqui para que ele seja lavado? Isso não se refere a uma cerimônia, mas se refere a uma atitude que eu e você temos que ter com aquele que nós chamamos de próximo. Servir o próximo. Esse texto fala sobre o nosso chamado de servir uns aos outros. De servir, de pôr a mão, como a gente brincou aqui, o Wesley brincou, de pôr a mão na massa. Nós não somos chamados a simplesmente ser homens e mulheres de Deus que não servem, que não trabalham, não, mas nós somos chamados a trabalhar e a servir ao Senhor e servir as pessoas. Mas o texto começa no versículo 12 com Jesus fazendo uma pergunta. Depois que ele lava os pés dos discípulos, põe a capa de volta, ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês entenderam? Vocês sabem o porquê eu fiz o que eu fiz? Então a pergunta que a gente quer trazer hoje para a gente pensar junto é: será que a gente entende o que de fato esse texto nos diz? Será que a gente já compreendeu de fato o que esse texto fala sobre nós servirmos a Deus e servirmos o próximo? Hoje eu quero responder para vocês 3 perguntas. Por que nós servimos? Com que coração servimos e a quem servimos? Eu vou repetir. Por que nós servimos? Repete comigo. Por que nós servimos? Com qual coração nós servimos? E a quem nós servimos? Porque o texto começa perguntando: vocês entenderam? E eu começo perguntando para você: você já entendeu o que realmente diz essa passagem? Porque eu e você precisamos entender. Sem entender não tem como praticar. Ouvimos, entendemos e aí sim praticamos. Mas certamente aqui nós já somos levados a entender o nosso chamado a serviço. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam claramente está no versículo 13. Vai lá no versículo 13. Diz assim: vocês me chamam do quê? Mestre e Senhor. Vou perguntar de novo, vocês me respondem. Vocês me chamam do quê? Mestre e Senhor. E vocês fazem bem isso, Jesus fala. Porque de fato eu o sou. Vocês me chamam de, repete comigo, mestre e Senhor. E eu sou mesmo. Agora no versículo seguinte ele fala o seguinte, vem comigo, presta atenção nesse detalhe. Pois bem, eu sendo o quê? Senhor. Não é mestre e Senhor?
É mestre e senhor que ele fala? Ou ele fala senhor e mestre? Vocês me dizem que eu sou mestre e senhor, e fazem o bem, porque eu de fato sou. Vocês sabem o que eu estou fazendo, porque vocês veem o que eu estou fazendo. Eu estou por todo lado ensinando. É por isso que vocês acham que eu sou mestre, e de fato eu sou mestre. Eu sou mestre e senhor. E vocês acertaram bem. Mas eu não sou mestre e senhor. Eu sou senhor e mestre. Jesus está falando algo profundo sobre a sua identidade. Mestre é o que Jesus fazia, mas ele de fato era o Senhor. Jesus nos salvou, você pode dizer amém? Amém. Jesus nos curou, você pode dizer amém? Amém? Jesus nos guia todos os dias, ele é o nosso guia, você pode dizer amém? Amém? Ele é o nosso mestre, ele é maravilhoso, mas ele é Senhor. E tudo o que ele faz é porque ele é Senhor. Então, quando a gente vê Jesus lavando os pés dos seus discípulos, nós temos que entender que ele está fazendo aquilo não apenas como uma atividade a ser feita, mas ele está fazendo por causa daquilo que ele é, de quem ele é, e ele é Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Imagina a cena, todo mundo já na mesa, os discípulos, 12 discípulos, possivelmente com os pés para trás, os pés sujos, possivelmente eles entraram naquela sala. Quando eles entraram naquela sala, eles viram no canto uma bacia, viram uma toalha, e pensaram assim, daqui a pouco o servo vai chegar aqui para lavar os nossos pés. Alguém vai chegar aqui, porque era um costume da época, um servo lavar os pés daqueles que chegavam. Mas então, o texto bíblico diz que eles estavam ali, e de repente Jesus se levanta, e tira a capa. E quando ele tira a capa, o que ele faz? Ele pega a toalha, e ele pega a bacia, e aí ele é que vai lavar os pés dos discípulos. Imagina você lá no meio, seguindo o mestre, seguindo o Senhor, e de repente ele levanta. O que você ia pensar? Não, ele não pode lavar, ele é o Senhor, ele é o mestre. Eu que tenho que lavar. Não é assim que a gente pensaria? Não, ele não pode. Quem vai? Ele? Cadê o servo? Cadê o servo que vai lavar os nossos pés? É ele que vai chegar aqui e lavar? Então diz que Jesus faz esta ação de lavar os pés, mas ela é contraintuitiva. Ela quebra paradigmas. Porque ele era o mestre, ele era o Senhor, ele era, pega essa palavra, ele era o chefe, ele era o boss. E o chefe serve ou é servido? Normalmente na nossa cultura é servido, mas naquele momento, aquele que é o maior se colocou como o menor, como o servo, e foi lá e lavou os pés dos discípulos. E isso, meus irmãos, é meio que contraintuitivo para mim e para você, porque se chega uma pessoa importante aqui, possivelmente a gente vai estender um tapete vermelho, a gente vai dar a melhor posição. Mas quando a gente vê esta pessoa que é grande, poderosa ou importante, se colocando entre as menores posições, isso choca a nossa maneira de ver. Mas Jesus faz isso com um propósito específico. Ele não está apenas ali lavando os pés dos seus discípulos, ele está ali revelando quem ele era. Ele está ali revelando a sua identidade. Ele está ali dizendo, eu sou o Senhor e eu sou o servo. Repita comigo, eu sou o servo. Eu e você precisamos entender que Jesus, nessa passagem, ele está se colocando como servo. Quando a gente vai em Filipenses capítulo 2, a gente lembra da passagem que diz assim, olha, não seja meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo falando, orgulhoso. Seja humilde. Não se ache melhor que os outros. Seja a sua atitude como a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de homem, tomando forma de servo. Ele foi até a cruz e morreu por cada um de nós, e lá Deus deu o nome a ele que está sobre
todo nome, e a esse nome que se dobre todo joelho, que toda língua confesse, que é o nome de Jesus. Mas ali tem uma revelação clara que Jesus Cristo, ele é o servo. O Antigo Testamento revela essa mensagem, que ele é o servo do Senhor. E eu e você precisamos entender que essa passagem não é apenas sobre uma atividade que eu e você temos que repetir, mas é sobre a gente entender quem Jesus é. Porque quando a gente vai em Efésios capítulo 2, versículo 10, eu quero que você vá lá agora, em Efésios capítulo 2, Efésios 2:10. Quando você chegar lá, diga amém. É Antigo ou Novo Testamento? Oh, vocês estão espertos, né? Efésios, fugiu Efésios da minha Bíblia aqui. Efésios 2:10. Por que esse texto é tão importante para nós? Porque ele fala no versículo 8 que nós somos salvos pelo quê? Pela graça mediante a fé. E isso não é por obras. Não é por obras, é mérito de Deus, é graça de Deus. Não é por mérito, não é pelo aquilo que eu faço que nós somos salvos. Você pode dizer amém? A nossa salvação é pela obra de Jesus Cristo. É pelo sangue dele que foi derramado naquele madeiro. E não é sobre aquilo que eu sou capaz de fazer, ou quão santo eu sou, ou quão prestativo eu sou. Será que você pode dizer amém forte nisso? Agora, no versículo 10 diz que nós fomos feitos por Deus. Criados, diga criados. Em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela fé. Diga, nós somos salvos pela fé. Mas eu e você precisamos servir o outro, porque Deus nos fez, nos criou para a prática de boas obras. E muitas vezes, meus irmãos, pensamos tão rasamente nas boas obras, e muitas vezes pensamos só naquilo que eu deixo de fazer. Eu fumava, agora não fumo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Que a transformação não é apenas deixar de fazer coisas, mas é também começar a fazer coisas diferentes. Porque nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Nós somos regenerados, temos uma nova vida, agora somos filhos de Deus. Nós não fazemos o que fazemos só para seguir uma lista de regras. Nós fazemos o que fazemos porque temos uma nova natureza. Somos filhos de Deus, nova criação, novas criaturas. E agora, meu irmão, eu te pergunto, por que você ora? Porque há uma regra na igreja para você orar? Por que você lê a Bíblia? Meu pastor, eu não estou lendo, nem estou orando, nem estou lendo a Bíblia. Ô meu irmão, espera aí. Está na hora de mudar isso aí. Mas por que nós fazemos coisas diferentes depois que nós entregamos para Jesus? Porque a nossa natureza muda. E com uma nova natureza, nós fazemos o que a nossa natureza exala. Antes éramos perdidos nos nossos pecados e vivíamos no pecado. Mas agora o Espírito que habita em nós vai nos guiando a fazer outras coisas. E nós somos agora, nessa nova natureza, imitadores de Jesus Cristo. E fomos criados em Jesus Cristo para práticas de boas obras, para servir ao Senhor. Eu e você precisamos ter isso na cabeça. Você foi criado para servir ao Senhor, o nosso Deus. Nós estamos aqui, como a Vanessa mesmo disse no começo do culto, nós estamos aqui servindo a Deus, sim ou não? Estamos o adorando, nós estamos louvando, cantamos, agora você está prestando atenção na palavra, é uma maneira de você servir a Deus. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu já falei isso, mas vou repetir, como é que chama o culto nos Estados Unidos? Quem pode me ajudar, aqueles que sabem inglês? Como chama o culto do domingo? Não é worship. Worship é o que a gente faz no culto. Como chama? Quem sabe? Sabe, Natan? Sabe? Chama service. Qual é o horário do culto? Não é o horário do culto. Qual é o horário do service? Porque é o momento de servir a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém.
Então, quando você participa dessa reunião, você tem que vir com uma clareza que você não está vindo aqui ser servido, você está vindo aqui servir a Deus. E isso não fazemos porque é uma atividade que alguém pediu para a gente fazer. Nós fazemos isso porque faz parte da nossa natureza. Agora, se você não quer servir a Deus, qual natureza está falando mais alto? A natureza que foi criada por Deus ou a outra natureza que ainda está lutando contra nós, que é a natureza do pecado? Então eu e você precisamos entender isso. Nós somos criados para boas obras. E em Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras, uma fé que não se coloca a servir ao Senhor, é uma fé o quê, meus irmãos? Uma fé morta. Uma fé que não funciona. Então eu e você precisamos olhar para nós mesmos. Será que eu estou servindo a Deus? Exato. Será que eu estou me colocando nessa posição? A minha fé é acompanhada de obras? Eu sempre gosto muito de um teólogo que diz assim: certamente ninguém entrará no céu pelas obras, mas também ninguém entrará sem elas. Irmãos, a fé legítima é acompanhada de obras. Quem está comigo aqui? Agora, em Marcos capítulo 10, versículo 45, vamos ler esse texto junto, que é importante, depois a gente volta para João 13. Vai lá em Marcos 10, 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus falando sobre ele mesmo, veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A nossa nova natureza em Cristo é uma natureza que está disposta a servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E eu, como filho de Deus, sou chamado a ser a imitação de Cristo, então a minha natureza deve me colocar para servir. Agora, eu nem sei se eu falo o que eu vou falar aqui agora. Nem sei se eu falo, mas acho que eu vou falar. Posso falar ou não? Se a natureza de Deus, que está em mim e em você, é uma natureza que nos conduz a servir, a natureza que toda hora quer ser servida, é natureza de quem? Porque muitas vezes nós nos dizemos crentes, mas a gente só quer ser o quê? Eita! Quem será que está conduzindo a nossa vida nesse momento onde você está batendo o pé e dizendo: eu quero ser servido, eu quero ser servido? Será que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus ou pelo pecado que está pulsando na sua natureza? Sabe, meus irmãos, isso é importante para mim e você pensar, porque é um caminho de maturidade, é um chamado à maturidade. Muitas vezes nós chegamos e nos encontramos com Jesus, mas a gente não entende tudo isso. Mas eu e você, principalmente você que já está mais tempo na igreja, tem que entender que você não foi chamado para ser servido. Como é que as pessoas estão mudando de igreja hoje? Ah, não gostei desse louvor, não gostei desse pastor aí, esse barbudo, não gostei do jeito que ele fala, ele é muito duro. Ah, não gostei do jeito que a moça me recebeu na porta. Irmãos, eu estou pagando. Você está pagando? É, estou pagando, eu quero ser bem atendido. Aqui, onde nós estamos? Isso é trazer a cultura do mundo para dentro da igreja. A gente está preocupado com a parede preta, meu irmão. E a gente devia estar preocupado com o coração que a gente carrega. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Eu nunca mais vendo um monte de gente criticando por conta da parede preta. E, meu irmão, o problema não é a parede preta, não. O problema é o coração do homem. Como é que está o coração do homem? Está disposto a servir? Ou você só está querendo ser servido? Porque se você está querendo só ser servido, é dia de mudança. Hoje é dia do Espírito Santo te convencer. Hoje é dia de você dar liberdade ao Espírito Santo mudar a sua vida. Hoje é dia de você se posicionar e falar assim: não, eu não vim ser servido, mas eu tenho a natureza de Deus em mim, eu sou filho de Deus, eu sou nascido e criado, criação de Deus em Cristo Jesus,
para as boas obras, eu estou me posicionando para servir a Deus. E eu e você temos que ter este ponto. Por que nós servimos? Porque faz parte da nossa natureza. Nós não servimos para receber aplausos, nós não servimos para ser reconhecidos, nós não servimos para ganhar bênçãos, nós não servimos por causa de um salário. Nós servimos porque nós somos nova criatura. E enquanto a gente não entender isso, mesmo aqui na igreja a gente vai ficar procurando uma atividade para fazer, para ser reconhecido. Meus irmãos, você já é reconhecido. Se você está em Cristo, o teu nome está na lista, no livro da vida. Teu nome não pode estar na lista da convocação da Copa, mas está na lista do livro da vida, escrito com o sangue de Jesus. E agora você pode ser chamado de filho. Eu sou filho de Deus, diga assim. Eu sou filho de Deus. Mas diga assim, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Nós somos filhos, mas nós também somos servos. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Deixa eu ver se você está comigo. Preparados? 1, 2, 3 e... Eita! Na hora do louvor estava batendo meio desincronizado aí que eu vi, hein? Eu estava tentando acompanhar e tinha um grupo que estava na frente, assim, e eu estava atrasado, né? Tá cheio. Mas agora vocês estão sincronizados, aleluia. Então por que nós servimos? Porque essa é a nossa natureza, meu irmão. Mas qual é a segunda pergunta, pastor Ricardo? A segunda pergunta é, mas com qual coração eu sirvo? Qual é a motivação do serviço? Por que eu faço o que eu faço? Tá bom, eu tenho uma nova natureza, mas o que me move a fazer? Quando a gente vai em João capítulo 13, e a gente vai lá, no primeiro versículo, a gente vê que Jesus, eu não vou abrir, eu só estou voltando em João aqui para deixar na página, mas a gente vê, espera aí meus irmãos, que a tosse está me pegando aqui. 13:1 colocou na tela, ó, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo o que, meus irmãos? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Irmãos, você sabe por que Jesus lavou os pés? Porque a natureza ele era de servo. Mas só porque ele amou, serviu, lavou, porque ele amou. A motivação da gente servir a Deus e servir as pessoas é o amor que nós temos a Deus. Amém. Irmãos, nós fomos encontrados com esse amor. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos abandonados no nosso pecado. Qual era o nosso destino? O que nos esperava? Mas quando a gente estava lá perdido, os braços do amor de Deus nos alcançou, nos lavou, nos perdoou, nos chamou de filho, nos colocou de pé e nos amou. Deus te perdoou, Deus te escolheu, Deus te ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus me amou. Então eu e você precisamos entender que o amor é a motivação do servir. O amor é o combustível do servir, não é o reconhecimento, não é o aplauso, não é, meu irmão. Porque se for, talvez a sua motivação seja você mesmo. Porque quando você está fazendo algo para receber um salário no final do mês, quem é o maior beneficiado daquele serviço? Você mesmo. Agora nós somos desafiados a amar e a servir sem receber nada em troca. Jesus nos amou dessa forma e nos amou até o fim. E isso é extremamente importante. Olha, lá em Mateus 22, Jesus explica que existe um mandamento. Perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? O que Jesus respondeu? Quem lembra? Pode falar, pode falar. Sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu não vou dar um só, eu vou dar mais um.
Porque o segundo é tão importante quanto o primeiro. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar quem? Ao próximo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus está falando, o amor é peça fundamental da nossa espiritualidade. Eu e você precisamos amar. 1 Coríntios capítulo 13 é conhecido como o texto mais pregado nos casamentos, não é verdade? Porque fala do quê? Do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. É lindo ou não é? É lindo. Isso no versículo 5. Mas no começo do livro ele diz assim, no começo do capítulo: mesmo que você dê tudo que você tem para as pessoas necessitadas e pobres, sem amor, isso não vale? Eita! Então não é o que eu faço apenas, é com que coração eu faço. Servir a Deus não é apenas fazer algo, mas é fazer algo com o coração. Porque sem amor, mesmo que eu entregue a minha própria vida, sem amor, não vai valer nada. É como eu digo para vocês: venha aqui entregar o dízimo e a oferta. Pastor, mas o meu coração não quer. Meu coração está triste. Então não venha. Porque se você não fizer com amor, não vale. Então não é só o que eu faço, mas é que coração que eu faço. O que motiva? Meu irmão, se você está aqui na igreja, e você está sendo servo de Deus na igreja, e servo de Deus no mundo, e se você não está se movimentando por conta do amor de Deus que te alcançou, como que eu vou poder pagar o que você faz? Eu posso pagar você? Eu posso pagar você ficar na portaria? Eu posso pagar a professora que ficou lá? Eu posso pagar os músicos? Meus irmãos, nós não trabalhamos por troca de dinheiro, nós trabalhamos com um coração cheio de amor. E é isso que nos move, é isso que tem que nos mover. Na passagem de Lucas 10, fala do bom samaritano. Teve um homem, Jesus conta essa parábola, um homem que estava descendo a estrada de Jerusalém a Jericó, é encontrado por assaltantes. Esses homens o roubam e batem nele, o machucam e deixam ele estirado no chão como morto. Lucas 10. Então diz que passa um sacerdote. Quem que é um sacerdote? É um ministro, um diácono, um pastor, um presbítero, nos dias de hoje. Passa e vê aquele homem machucado, o que ele faz? Prossegue. Prossegue. Deixa lá. Por quê? Porque ele não está andando por amor. Ele tá na pauta da religião. E já esqueceu o que é mais importante: a misericórdia, a graça e o amor. Mas então diz que vem um outro, um levita. O levita era um outro sujeito que trabalhava no templo, cantava, tocava música. E aí ele encontra lá o sujeito também. O que ele faz? Está do outro lado da rua, vira o rosto, fala: isso não tem nada a ver comigo, esse samaritano, hein? Esse filho dessa mistura, esse aí que não é um dos nossos, eu não estou nem aí com esse que não é um dos nossos. Eu vou cuidar da minha gente, dos judeus. E passa lá o largo e deixa aquele homem lá, né? Aquele homem não diz no texto que era samaritano, mas deixa esse homem aí. Mas então diz que passa um samaritano. E quem que é o samaritano? O samaritano é aquele que o judeu não gosta. E diz que aquele homem passa. E o texto diz isso, presta atenção no que o texto diz: que o samaritano vê o homem machucado. Depois o texto diz que ele se compadece do homem. E depois diz que ele vai ao encontro do homem, trata das suas feridas e cuida dele. Meus irmãos, o amor que nós somos chamados a caminhar, o serviço que eu e você somos chamados a prestar, é um chamado onde a gente olha aquele que está ao nosso lado. É aquele que a gente se compadece, aquele que está sofrendo do nosso lado, e a gente se compadece, e a gente age. Irmãos, não há amor sem serviço. A expressão do amor... Morreu aqui, Esdras, acabou a bateria. A expressão do amor de Deus é o serviço ao próximo.
Se nós não servimos ao próximo, se nós não servirmos ao próximo, o que a gente vai estar falando? João diz que, 1 João diz que, se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, nós somos o quê? Mentirosos. E ele ainda dá um chute na nossa canela, dizendo assim, como que você diz que não ama alguém que vê e ama alguém que não vê? Meus irmãos, se a gente não consegue amar aquele que a gente está vendo, como é que a gente vai dizer que a gente ama quem não vê? Nós a cada dia mais estamos escutando um movimento agora dizendo que eu não preciso mais participar da igreja. Que loucura é essa? Nós somos o corpo de Cristo. Nós servimos juntos, nós servimos um ao outro. Estão rasgando as escrituras. Sabe por quê? Porque não querem se dedicar ao serviço. Possivelmente foram machucados. Quem aqui já foi machucado na vida? Levante a mão. Alguém aqui já foi machucado pela sua família? Levante a mão. Quem aqui já foi machucado pela igreja? Levante a mão. Quem aqui já foi machucado no seu trabalho? Levante a mão. Meus irmãos, estamos no mundo. A maldade está aí. Nós vamos ser machucados. Mas qual é a nossa resposta? Perdoar? Ou dizer, não, eu vou ficar no meu cantinho aqui e eu não quero me relacionar mais com ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você não foi chamado de vítima, você é filho de Deus, amado do Pai. Para de lamber suas feridas em nome de Jesus Cristo. Não, você é forte, você é filho, você é amado, você é querido. Se você está triste com alguma coisa, Deus te coloca de pé hoje de novo, meu irmão. Agora, o bom samaritano foi aquele que serviu, não foi religioso. Irmãos, nós não podemos ser o religioso que não serve. Quem está entendendo isso? Não pode. Não há espaço. Diga, não há espaço comigo. Não há espaço. Porque se você se diz religioso, se diz crente, se diz discípulo de Jesus e não serve, você está enganado. Desculpa a minha franqueza. Você está enganado, está caminhando numa hipocrisia, se enganando a si mesmo. Porque nós somos chamados a pôr a mão no arado e não olhar para trás. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, meus irmãos, com que coração nós servimos? Com um coração que foi encontrado por Deus, um coração que ama. E porque nós fomos amados, agora a gente ama também as pessoas. Amamos as pessoas, amamos a Deus, servimos a Deus e servimos aos homens. Ao próximo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Deixa eu ver se está comigo. 1, 2, 3 e... Aleluia. Gostou? Oi, parece... Alô? Alô? Está me escutando? Não? Alô? Acho que foi também. Tá como... Não está não. Pega aqui, não foi. Hoje até o microfone está se levantando contra a palavra de Deus. Mas a gente vai deixar de ministrar. Eu até estou mais livre aqui sem o microfone, para ser bastante sincero. Mas o Wesley vai providenciar outro microfone para a irmã André, que está lá no fundo, me escutar também. Mas, irmãos, nós já vimos por que nós servimos, por conta da nossa natureza. Nós já vimos com que coração nós servimos com um coração que ama. Mas agora vem a terceira pergunta, é a quem nós servimos. Você está preparado? Não? Esteja preparado o seu coração agora. Porque agora vai pesar um pouquinho. Fala, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Porque, meus irmãos, quando Jesus está lavando o pé daqueles discípulos, entre eles tem um sujeito chamado Tomé. Quem que é Tomé? É aquele que não acreditava em Jesus. É aquele que não confiava na palavra de Deus, não confiava nele. E tem gente ao seu lado que não confia em você. Mas Jesus serviu ele mesmo assim. Sabe quem estava lá também? O Pedroca. O Pedrão. Conhece o Pedrão? Que falou lá bravo, com coragem. Não ninguém vai fazer isso com você. Eu não vou deixar, eu vou me colocar na frente.
Mas naquela mesma noite, Pedro traiu Jesus por... Então talvez você precise entender que Jesus sabia de todas as coisas. No versículo 3 desse capítulo diz que ele sabia que chegou a hora de voltar para o Pai. E ele mesmo afirma: Pedro, você vai me trair 3? E mesmo sabendo que ele o negaria, né, ou trairia, ou negaria, vamos usar a palavra negar, mesmo assim ele o serviu. Mas entre eles tem mais um sujeito que lavou os pés. De quem é? Jesus lavou o pé de Judas, o traidor, que vendeu ele por 30 moedas. 30 moedas, o preço de um escravo morto na antiga lei, você sabe disso? Então a quem nós servimos? As pessoas que nós gostamos? Ixi. Aquelas pessoas que nós gostamos? Aquelas que merecem? Quando Pedro, já na história da igreja, tem uma visão, ele estava lá e Deus ia estar conduzindo Pedro para pregar para os gentios, e na cabeça dos judeus, gentios eram um povo o quê? Imundo. Deus dá uma visão para Pedro, mostra ali animais impuros e fala: Pedro, mata e come esses animais. E depois disso, dá para ter um sujeito aí na sua porta, ele é gentil, vai lá e prega o evangelho para ele, e não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Agora, quantos de nós olhamos para certo tipo de gente e não queremos servir? Porque falamos: essa gente aí... A gente não usa a palavra imundo, você pode dizer amém? Mas, meus irmãos, Jesus não nos chamou para a gente servir apenas uma classe de pessoas. Ele nos chamou para servir a todos, inclusive daqueles que a gente não gosta. Que mérito você vai ter se você abençoar aqueles que te abençoam? Até os pagãos fazem isso, disse Jesus. Mas abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que querem o seu mal. Irmãos, o nosso inimigo não é carne e sangue. Nós somos o povo que olhamos para uma pessoa e esta pessoa, a sociedade inteira fala assim: essa pessoa não serve para mais nada. E o que nós dissemos? Nós pegamos a voz de Deus e dizemos: não, serve sim. Porque se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida dessa pessoa também. Mas é um assassino. Então entendi. Você é melhor que essa pessoa. Entendi. Mas é um ladrão. Entendi. Você é melhor que essa pessoa. E eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que esses pecados, que também são crimes, são coisas normais, está tudo certo. Estou banalizando. Não estou. São coisas sérias, graves, que precisam da justiça que ser feita. Mas nós vamos desistir das pessoas? Nós somos o povo que vai pregar, meus irmãos, nas cadeias ainda. Nós somos o povo que não desiste de ninguém. Nós somos o povo que sabe que o poder de Deus é capaz de transformar qualquer pessoa. Transformou a minha vida, pode transformar a sua, pode transformar de qualquer um. Então, eu vou servir só quem é bonitinho, cheirosinho? Ou eu sou chamado a servir a todos? Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Irmãos, Jesus disse, olha, no versículo 16 e 17, eu estou quase encerrando. Ele diz assim, você pode pôr o versículo 16 e 17 aí? Diz assim o versículo 16 e 17 de João 13. 16 e 17. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, se Jesus lavou o pé daquele que não confiava, se Jesus lavou o pé daquele que o negou, se Jesus lavou o pé daquele que o traiu, quer dizer que nós somos melhor do que Jesus para não lavar os pés dessas pessoas? Nenhum mensageiro é maior que o seu
aquele que enviou, e nenhum escravo, servo, é maior do que o seu Senhor. Se ele fez, ele está nos chamando a fazer da mesma forma. E isso choca a sociedade, choca o nosso senso de justiça dessa terra, mas isso é a graça de Deus. E quando a graça chega, a pessoa que escuta o Evangelho, ela recebe o Evangelho. Porque o amor de Deus não é apenas uma palavra sendo pregada, mas é uma vida sendo vivida. Nós somos chamados a viver a vida que Cristo nos deu, a amar a Deus de todo o nosso coração e a servir ao Senhor, servindo o próximo. Quem está comigo até aqui, diga amém. 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 Vou encerrar. Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Amém. Eu vou encerrar, meus irmãos, agora, que já está no horário, inclusive, lembrando de uma passagem de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 é aquela passagem onde nós temos uma visão do juízo final. Diz que Deus vai colocar todo mundo e vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. E alguns vão se deleitar na eternidade inteira, e outros vão perecer. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que vai diferenciar essas pessoas? O que vai diferenciar? Será que vai diferenciar porque eu sou arminiano ou sou calvinista? Ou seja, eu conheço mais de uma teologia? Será que isso que vai me diferenciar é porque eu tenho muito conhecimento bíblico? Será que é porque eu participo da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, ou de qualquer outra igreja? Qual que é o critério que será usado lá? Estava necessitado, você me ajudou. Estava nu, você me cobriu. O texto diz: eu estava nu e você me vestiu. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e você me deu comida. Estava preso e você foi me visitar. Eu estava sozinho e você foi lá me dar um abraço. E essa lista não para por aí. Você pode dizer amém? Amém. Eu vi que você estava lá meio tristinho, eu fui lá e fui conversar com você. Eu percebi que você precisava de uma palavra de ânimo e eu fui lá e te entreguei. Eu vi que você estava padecendo de uma enfermidade, eu fui ao seu lado e orei por você. Eu vi que você estava perdido no mundo, e eu te convidei para vir no culto, eu te convidei para ir no GC. Eu vi que você estava lá, precisando ser servido, e eu te servi. Eu olhei para você, eu tive compaixão de você, e por conta disso eu agi, não por uma obrigação, mas por conta da minha natureza, por conta do amor que pulsa dentro do meu coração. Eu não faço o que eu faço porque o pastor falou para fazer. Eu faço o que eu faço porque queima em mim algo que eu não sei nem explicar direito. Um amor de Deus queima no meu coração que eu não sei pôr em palavras. E é por isso que eu fui lá. Então, meus irmãos, eu e você precisamos entender que quando o pastor está pregando aqui, ele não está pregando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo a Deus. Quando alguém toca uma bateria, não está tocando a bateria, está servindo a Deus. Quando alguém está na portaria, está servindo a Deus. Quando alguém está ministrando para as crianças, está servindo a Deus. Quando alguém carrega uma coisa para outro irmão, está servindo a Deus. Quando alguém me traz uma garrafa de água aqui, está servindo a Deus. E nenhum é maior do que o outro. O pastor não é maior do que aquele que trouxe a água aqui. Porque nós somos servos. Todos servos do mesmo Senhor. A hierarquia é diferente. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Não há hierarquia, eu sou pastor, carrega minha mala, vem aqui e me serve um copo de água que eu preciso. Não, ele está servindo a Deus aqui porque eu estou servindo aqui de outra forma. E é assim que a gente tem que pensar. Nós somos chamados a ser servos do Senhor. E hoje Deus te chama para ser servo do Senhor. Hoje Deus te chama a mudar. Hoje Deus te chama a repensar a forma que você tem vivido. Hoje Deus te chama a pensar nesse coração que só quer ser servido,
que quer receber, mas a palavra de Deus diz que Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, porque Ele amou de tal forma que deu, se entregou. Hoje Deus está te chamando para se tornar um coração generoso, para entregar mais até para aquele que talvez você não queira, porque foi assim que Ele fez. Ele morreu por nós e quando ainda estávamos perdidos nos nossos pecados. Hoje Deus te chama a se posicionar. Talvez você pudesse dizer amém. Será que eu estou te provocando demais? Meu irmão, eu e você precisamos nos posicionar como servos do Senhor. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, mas você é servo de Deus. Você é servo de Deus. E nós vamos encerrar agora, nós vamos orar por isso. E eu quero que você entenda isso, que quando você é servo de Deus, a sua ação tem impacto nesta terra, impacta a pessoa que está ao seu lado, mas tem um impacto eterno. Irmãos, pense nisso. O critério daquele dia não é dizer que você tem fé, é dizer que você de fato está servindo a Deus. Servindo a Deus, servindo ao próximo. Porque se a gente diz que serve, que a gente não está servindo o próximo que vê, como que a gente vai servir a Deus que a gente não vê? Então hoje Deus nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e a servir o próximo, como Jesus nos serviu. Quem recebe essa palavra, diga amém.